A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Estamos entrando agora aqui ao vivo, mas o que eu quero chamar a sua atenção logo de cara é para a palavra de Deus. Mas eu quero trazer essa palavra que servirá de edificação para a tua vida, ok? A palavra de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa mesma passagem, ela pode ser também no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Eu quero refletir com você nesse dia a palavra conduzido. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático para você entender o que é ser conduzido. Quando alguém vai tirar sua carteira nacional de habilitação, procura uma autoescola e faz os testes, vai até o Detran, ou o órgão, de trânsito aí da sua cidade, ele vai tirar uma carteira, não de motorista, mas ele vai tirar uma carteira para ser condutor. Quem é condutor dirige um veículo e o veículo vai exatamente para onde o condutor lhe guiar. Eu não sei se você já está pegando a palavra. O condutor, ele guia o veículo e o veículo faz exatamente o que aquele condutor deseja. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Eu estava meditando nesta palavra nesse dia, e às vezes a gente vê muitas atitudes que nós erramos, muitas atitudes que nós falhamos, tão somente porque muitas vezes a gente não está deixando o Espírito nos guiar. Quando a gente deixa ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos nossos pensamentos, a gente não erra. E o crente em Jesus, ele é como um veículo. Só que o veículo, ele não se dirige sozinho. Um carro, alguém precisa acioná-lo. Alguém precisa engatar uma marcha. Alguém precisa pegar no volante e conduzir aquele veículo. E assim é o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Jesus quer conduzir você. Eu queria que você se permitisse, neste dia, e dissesse ao Espírito Santo que quer ser guiado por ele. Porque quando o diabo armar ciladas no meio do caminho, o Espírito Santo te guia, te dá livramento, desvia. Muitas vezes você ouve uma voz dizendo: não faça isso, não vá.
Quantas vezes o Espírito de Deus diz assim, não vá. E às vezes a gente vai por desobediência. E aí termina pagando um alto preço. Quantas vezes o Espírito de Deus, ele diz assim, espera só um pouco. É porque ele está trabalhando na nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele está trabalhando na sua vida. Às vezes, irmãos, eu tenho casos, testemunhos de pessoas que iam pegar um ônibus, o ônibus parar na frente daquela pessoa, na parada, e o Espírito dizer assim, não, eu não entre neste ônibus. E lá na frente, aquele ônibus ser assaltado. São pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. E isso, irmão, é um novo nível de fé do crente. O crente, para conseguir isso, precisa orar muito, muito. E pedir sempre a Deus, Deus me guie. Um certo tempo eu trabalhei em Recife. E morei em Jaboatão dos Guararapes. E um belo dia eu saí do trabalho. Peguei o primeiro ônibus. E quando já estou assim no meio do percurso, eu não sei se os irmãos conhecem aqui, a Avenida Imbiribeira. Quem vai ali para o aeroporto, o ônibus estava naquele trajeto. Quando subiram 2 elementos armados, anunciaram um assalto e começaram a levar os pertences de todos que estavam naquele ônibus. Mas quando chegou em mim, um dos bandidos disse assim, ele não. Só foi o que ele disse. Ele disse, ele não. E continuou a catar os objetos de todos os outros passageiros. Quando eles terminaram o assalto, alguém no ônibus disse assim, ele roubou todo mundo, menos esse homem. Eu acho que esse homem sabe e conhece os bandidos. E quando eles disseram isso a mim, eu de pronto disse a eles, eu não os conheço nem nunca vi. Agora eu conheço o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia Sagrada, que antes de sair de casa eu digo, Senhor me guarde, me proteja e me dê livramentos. O Deus do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. O que eu conheço é o Deus Todo-Poderoso, o Deus das Santas Escrituras, que me guarda por todos esses caminhos. E disseram assim, irmão, mas nós vamos para a delegacia. Eu disse, vamos sim, nós vamos para a delegacia. Tem que fazer um boletim, claro, concordo. Nós chegamos até a delegacia e os passageiros começaram a dar os seus testemunhos e disseram assim, mas os ladrões só não roubaram este homem. Ainda bem que o delegado não me perguntou se eu conhecia eles. Mas o agente que estava naquela ocasião me perguntou. E disse, você conhece os assaltantes? Eu disse a mesma coisa. Eu conheço o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus que acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Eu conheço o Deus do Salmo 91,
que dá livramento. Eu conheço o Deus que antes de eu sair de casa, é o Deus que eu peço proteção espiritual para a minha vida. E um dos agentes disse assim: a paz do Senhor, meu irmão. O que eu quero dizer a você é que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando você sair, meu irmão, da sua casa, seja para ir ao trabalho ou ir numa esquina, peça sempre ao Espírito Santo de Deus que lhe guie. Quando a gente é guiado por Deus, a gente só vai aonde Ele manda. Tem pessoas que não são guiadas por Deus e quebra muito a cara. São guiados pelos seus próprios pensamentos. Mas o crente em Jesus deve ser guiado por Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, é como o Espírito Santo pegou Jesus e saiu dirigindo Jesus. Aleluia. Foi conduzindo o Senhor até o deserto. Louvado seja o nome de Jesus. A minha oração nesta hora é que o Santo Espírito de Deus guie os seus passos, guie os seus caminhos, guie as suas decisões. Se Ele mandar você parar, pare. Se Ele mandar você ir adiante, você vai adiante. Se Ele mandar espere, você espere. Os irmãos que querem ser guiados pelo Espírito Santo, você pode comentar aqui embaixo agora, em nome de Jesus? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Peça agora ao Espírito Santo que Ele guie as tuas decisões, que Ele guie as tuas emoções, que Ele guie os teus caminhos. Eu quero agora orar por você em nome de Jesus. Irmãos, até para fazer negócios. Às vezes ele sai de casa para comprar uma coisa e o Espírito Santo nos guia no lugar certo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não tem vaga no emprego. Mas quando você vai guiado pelo Espírito Santo, o dono diz assim: mas acabou de surgir uma vaga agora. Você está contratado em nome de Jesus. Minhas ovelhas queridas, vamos orar. Divino Espírito Santo de Deus, nesta hora, meu Pai, eu quero orar, Senhor. Orar com os teus filhos que estão conectados nessa hora. Orar com os teus servos, Senhor, que ouviu a tua palavra, que entendeu a tua palavra, e que eles querem ser conduzidos, Senhor da glória, em o nome de Jesus Cristo. Eu peço agora a tua proteção espiritual. Eu peço agora a tua direção espiritual. Deus, que o Senhor possa ir na mente de cada um irmão. E quando ele colocar o primeiro passo fora da sua casa, quem conduza ele não seja mais ele, mas seja o teu Espírito Santo. Que ele vai sair agora, por exemplo, para o trabalho. Quem possa guiar ele é o Espírito Santo de Deus. Que ao chegar do trabalho, o Espírito Santo possa guiar, Senhor. Divino Espírito Santo de Deus, esta pessoa, meu Deus, que se encontra perdida, sem saber qual caminho a seguir, sem saber o que fazer, sem saber qual a direção que vai seguir. Eu profetizo agora que haja luz
luz da parte de Deus sobre a tua mente. Que haja agora a iluminação do Espírito Santo à tua mente. Que você seja iluminado pelo Santo Espírito de Deus. E o mesmo Espírito que conduziu Jesus pelos seus caminhos, é esse mesmo Espírito que rogamos nessa hora. Jesus, dá-lhes a direção, dá-lhes o entendimento, dá-lhes a sabedoria, Senhor. Dá-lhes a direção, meu Deus. Que nesse dia haja livramento, haja proteção. Que aqueles que saíram de casa, muitas vezes guiados pelo diabo, sim, porque os filhos das trevas saem também à rua, mas eles saem, Senhor, com direção de fazer o mal. Mas que nesse dia o Espírito Santo conduza os filhos da luz, os filhos de Jesus, que o Senhor possa cegar, Senhor, os filhos das trevas, que poderão vir ao meu caminho, ao caminho dos teus filhos. Que haja livramento espiritual e material aos teus filhos. Que aonde eles forem, sejam todos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso, meu Senhor, que eu te peço nessa hora, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai te guiar. Deus vai te orientar o melhor caminho. Deus vai criar pontes para você atravessar. Deus vai abrir os teus caminhos para você alcançar o seu destino em segurança. Deus vai dizer qual é a porta que você vai bater. E quando você bater, ela vai se abrir. Divino Espírito Santo de Deus vai te iluminar. Receba a proteção espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus.